Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, professor de administração. Eu vou falar um pouquinho sobre o concurso do IMA para o cargo de administrador. A gente teve agora, no dia 29 desse mês agora, a publicação do edital, o edital publicado pela UDESC para o IMA. E aí toma cuidado, hein? Não é para a prova para o UDESC, não, a UDESC vai ser a banca dessa vez. Eu gravei outros vídeos explicando de maneira geral esse edital, dá uma olhada lá e eu explico certinho como é que é essa lógica. Mas sim, a UDESC faz concurso público e ela vai fazer esse concurso para o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. O IMA é a antiga Fátima. A galera acaba não conhecendo o IMA, fala de Fátima ainda, né? Até o nosso governador Moisés teve que fazer uma live agora no dia 29, explicando que o IMA é de fato a Fátima. Mas falar especificamente do nosso cargo, tá? Dá uma olhada no outro vídeo que eu também comentei de modo geral a natureza desse concurso, que eu acho que é uma excelente oportunidade. Falar para o nosso cargo, o cargo de administrador. Então, como é que é o edital? Como é que ele traz? O requisito: graduação em administração, o que é básico, tem que ser reconhecido pelo MEC. A gente sabe que tem alguns cursos meio fajutos buscando reconhecimento, então já tem que ter o reconhecimento e registro no CRA. Pô, professor, eu não tenho registro, então eu não vou fazer a prova. Cara, faça a prova. O dia que você for chamado, corre no CRA, em 3, 4 dias você tem a carteirinha do CRA. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, esse requisito é para assumir o cargo, para ser contratado, ou seja, está em fase final da graduação, vai lá e faz também, não tem problema não, sabe? Não espera ter esses requisitos para fazer, esses requisitos são para ocupar o cargo, tá legal? Então, requisitos tranquilos e básicos bem comuns do administrador: jornada de trabalho de 40 horas e a remuneração, olha só, ele tem uma remuneração vencimento básico de R$ 1.296. No entanto, a gente tem uma gratificação de produtividade instituída lá em 2013 de R$ 2.170, vai somando. Temos mais uma gratificação de atividade em gestão ambiental, que é específica do IME, R$ 3.000, ou seja, isso tudo já nos leva para casa de R$ 6.000 e pouquinho. Ainda tem um vale alimentação de R$ 12 por dia útil. E como é que funciona? No máximo 22 dias, tá? No máximo 22 dias. É que tem meses com 23, com 24, com 21, com 20. Na média, sou servidor público estadual, certo? E na média a gente fica com 22 dias. Alguns meses com menos, alguns meses com mais. Então tem um feriado, não vai pagar o seu vale alimentação, certo? Então R$ 12 por dia dá em torno aqui de 264. Considerei os 22 dias, tá? Que é de fato o que acontece na média. Ou seja, a remuneração média vai ser bruta de 6.735. Convenhamos, para começo de carreira é um excelente valor, né? É um excelente valor no mercado de trabalho, na iniciativa privada, a gente não chega nem perto disso. Começando numa organização, é muito raro, tá? Então uma remuneração já é excelente, 40 horas, requisitos bastante tranquilos. As vagas que a gente tem, olha só, para cadastro reserva, ele está espalhado em praticamente todo o estado. Blumenau, Caçador, Cadoinha, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão. Qual é a lógica deste edital? Ele foi construído em caráter de emergência, ou seja, Santa Catarina está crescendo nesses últimos anos, com a lógica de gestão atual do governo do estado. E foi identificado um gargalo que é justamente no licenciamento ambiental. Duas escolhas: ou a gente faz vista grossa e passa por cima, ou peraí, vamos organizar a casa de modo direito. E a escolha foi organizar a casa de modo direito, ou seja, o IMA vai crescer em termos de quantidade de pessoal para dar celeridade a esse volume de trabalho que está barrando o desenvolvimento do estado. Por isso, essa previsão de cadastro reserva em todo o estado, ou seja, há uma região que começa a se desenvolver ou que tem uma demanda maior, aí eles vão contratar. Vagas hoje, a gente vai ter 2 rápidas em Florianópolis, então logo que homologado, provavelmente essas 2 vagas serão supridas, serão contratadas, tá? Agora um detalhe muito importante: a lotação você já escolhe no momento que vai fazer a inscrição. Então lá na hora de cadastrar, fazer os dados cadastrais no site, você entra no site da UDESC, na hora de fazer o cadastro é um contratado pela UDESC para trabalhar com o banco de dados, só isso, tá? É um sistema que vai trabalhar com o banco de dados. Então você vai sair do portal da UDESC e vai ir nesse outro sistema, e lá você já vai ter, a hora que inserir todos os seus dados, que colocar também a lotação. Então, estuda certinho, vê onde é que fica mais próximo, mais interessante para você e taca ali ficha, tá legal? Florianópolis, 2 vagas, o restante cadastro reserva. As provas vão acontecer em 15/12, 15 de dezembro. Véspera de Natal, de manhã. No edital está escrito, com o horário a ser divulgado. Ocorre que também no cronograma, no mesmo dia 15, às 2 da tarde, ele já divulga o gabarito. Então a prova vai ser de manhã. Programe-se já. Comece a organizar a sua rotina de estudo para acordar cedo de manhã. Detalhe, é só em Florianópolis. Então galera do interior que vai fazer essa prova, já se programa, já reserva um local. Lembrem-se, dezembro, alta temporada, né? Agora a Argentina vai estar meio ferrada, não vai ter tanto argentino, mas
mas a gente sempre tem muito turista em Florianópolis, sempre os locais são mais escassos. Então já reserva já algum Airbnb, algum hotel, algum amigo, já deixa reservado esse local, porque as provas a gente vai ter só em Florianópolis, dia 15/12 de manhã. Outro ponto importante, quando você gera o boleto para essa inscrição, o boleto vai vir com a data lá do dia 27. As inscrições elas começaram agora, dia 29, e vão até dia 27 do mês que vem, dia 27/11 de novembro. A data do boleto vai vir com o dia 27/11. Toma muito cuidado, porque se você simplesmente colocar de qualquer modo, o seu banco vai agendar o pagamento para o dia 27/11. E aí o que vai acontecer? Você não vai pagar a inscrição agora. A inscrição só vai ser efetivada de fato dia 27/11. E já aconteceu muitas vezes aqui no curso, a galera está estudando e de repente não vê o nome na lista. E o que aconteceu? Ela esqueceu que no dia específico que havia feito o agendamento do boleto, ela esqueceu desse dia e fez outras movimentações bancárias e não tinha o saldo devido. Então toma muito cuidado com isso. Verifica se de fato não tem como adiantar esse pagamento para garantir já e desencanar. E se não acontecer isso, verifica que não vai dar nenhum problema lá no dia 27 para garantir de fato a inscrição. Porque, cara, dia 27 é meio caminho andado, né? De hoje até a data da prova, a gente tem menos de 60 dias. É um curto espaço de tempo. E dia 27 tá quase lá. E aí passou mais alguns dias, enfim, a divulgação, a homologação, se der erro, você vai saber véspera de prova. Isso é bastante desanimador. Infelizmente, eu presencio alguns casos assim aqui em sala de aula. Então toma muito cuidado com isso, viu? Agendamento do boleto, presta atenção, presta atenção. Bom, aqui de modo geral, para o nosso edital. Agora, entrando na prova, o conteúdo, você deve ter observado, língua portuguesa são 10 questões, nossa, 10 questões, mas calma lá. O peso é 0,15, ou seja, vale 1,5 ponto só da prova. Vale pouco. Direito e legislação. O que a gente tem em direito e legislação? 5 questões com 0,1 de valor. Ou seja, vale meio ponto. Esse direito e legislação, muita gente acaba assustando, muitos administradores assustam com isso. Mas aqui a gente tem aquele direito que é básico em toda a prova, que é o direito administrativo, que é o direito constitucional. Mas nesse especificamente a gente vai ter algumas resoluções do COSAMA, algumas legislações federais ambientais. Você está com pouco tempo? Será que vale a pena estudar isso? Será que não vale? Deixo para você, mas olha só, a gente tem um direito administrativo aqui que vai aparecer de novo no conhecimento específico que obrigatoriamente você vai ter que estudar, certo? Porque aqui vale muito, eu já falo sobre isso. Mas, e é aquele direito padrão que você que faz concurso público já estuda direto a todo o tempo. Aqui no Rico Domingues a gente tem curso específico dessa matéria. Então, fica ligado a essa parte do direito. Conhecimentos básicos de informática. É a base de informática. Também vale muito pouco. 5 questões com 0,1, ou seja, meio ponto só na prova, de 0 a 10, meio ponto. Meio ponto define muito, mas o peso é baixo, toma cuidado. E por que eu falo isso? Na hora de distribuir o tempo de estudo, porque olha só o conhecimento específico. São 30 questões com 0,5, ou seja, na parte de conhecimento específico, a gente vai ter 75% da prova. Vale 7,5 pontos. Você deve ter lido lá no edital que para conseguir ser classificado, a gente tem que tirar pelo menos 6. Mas não vai muito com isso não, né? 6 é a média que a gente passa na UDESC, aliás. Média 6, na UFSC, eu troquei. Na UFSC, média 6. Não é o caso aqui. Não adianta ficar classificado, tem que ficar bem classificado, então esquece aquele 6. Ou seja, estuda tudo, mas distribua o tempo, porque a gente vai ter coisa pra caramba aqui no conhecimento específico, tá legal? Vamos dar uma olhada nesse conhecimento específico, abrindo? Esse é o edital do conhecimento específico. 30 questões, valendo 0,25 cada uma delas. Ou seja, olha só para pesar, se você errar 2 questões do conhecimento específico, equivale a ter zerado informática, ter zerado essa parte de legislação. Por isso eu chamo a atenção dessa parte do conhecimento específico, tá? Toma muito cuidado com ela. Mas entrando nela, a gente vai ter aqui muita administração, muita mesmo, é o grosso. Eu confesso que é o edital que eu mais vi administração concentrada em termos de percentual de prova. É o que mais tem administração, e administração geral. Não tem administração pública aqui, o que é impressionante, porque é um instituto, não é uma empresa, não é uma empresa pública. Então, a gente esperava que tivesse um pouco mais tivesse administração pública, e, no entanto, não tem nada de administração pública, né? E trouxe apenas a administração geral, trouxe direito administrativo, sim, trouxe orçamento público, mas a administração pública acabou ficando de fora aqui. Eu organizei todo esse edital em 13 tópicos, para ficar mais fácil de entender, tá legal? Então, vamos a eles, nesses tópicos. O primeiro, administração de pessoal. É gestão de pessoas, que é, na verdade, a parte mais robusta desse edital. É onde tem mais campo de questões, mas segue a lógica de todos os concursos, né? Administração de recursos humanos, 2 pontos. Estratégia de RH, relações com empregados, equipes, liderança, gerenciamento de desempenho, remuneração, benefício, motivação, treinamento, desenvolvimento, carreira, cultura, higiene.
Ou seja, é a parte grossa, mas também não é algo muito difícil, não. Isso é a parte mais clássica também da administração, tá? Não tem nada muito inovativo aqui. Então, tranquilo. Administração estratégica. O que a gente tem? Estruturas organizacionais, o planejamento estratégico empresarial, análise de ambiente interno e externo. Também o clássico da administração estratégica. Tomada de decisão, processo de tomada de decisão, sistemas de informações gerenciais. Aqui entra toda a teoria da decisão, aqui entra os SIGs, né, o ERP, o MRP, como é que funciona toda aquela lógica. É um tópico bastante tranquilo também, não tem muita novidade, também bem clássico. Administração financeira, aqui pega um pouquinho, ele sai um pouquinho do senso comum. Tá? A gente tem poucos editais com administração financeira. Então, administração financeira orçamentária, matemática financeira, valor do dinheiro no tempo, risco, retorno, estrutura, interpretação de balanços, análises de investimentos, alavancagem, endividamento, planejamento financeiro orçamentário, administração do capital de giro, fontes de financiamento a longo prazo. Aqui tem que tomar muito cuidado. Muita gente acaba se enganando achando que isso aqui é matemática financeira. Cara, vai muito além da matemática financeira. Matemática financeira é um dos tópicos. Você tem que, além de saber fazer as contas, fazer a interpretação. A gente tem que quê? Balanços, análise de investimentos, alavancagem, enfim, entender como fazer de fato a aplicação e como fazer de modo correto essa aplicação. Ou seja, isso vai muito além de um simples razonete de números, tá legal? É a parte que eu diria é o calo. É o calo do edital, é a parte mais complexa. Você deve lembrar lá da faculdade como que isso aqui era chatinho, ok? Então o item 4, talvez pegue um pouco mais na hora de estudar, vale a pena dar uma olhada com atenção. O 5, PCP e qualidade, ou seja, é a programação da produção, PCP, planejamento e controle da produção, e gestão da qualidade, que é a administração de produção e materiais. Colocou materiais aqui, mas não entendi muito bem a lógica, né? Basicamente é PCP e qualidade, o 5. Também é o clássico, também tem muita coisa para cobrar, mas é bastante tranquilo. SCM, gerenciamento da cadeia de produtos e suprimentos. Aqui outro ponto importante. O que normalmente a gente tem nas provas? Administração de materiais. E aí, nas minhas aulas, eu sempre explico, gente, administração de materiais é quando a gente gerencia os materiais dentro da organização. O contato com o fornecedor e a administração dentro da organização. Se a gente vai para a logística, a gente faz a distribuição por cliente. Ele foi além. Ele vai pegar aqui para a gente toda a questão de contato lá com o fornecedor, lá do elo inicial da cadeia de produção, até com o meu cliente final. É o gerenciamento da cadeia de produção. E o IMA vai trabalhar muito lá nesse elo inicial, né? Na extração, na gestão, na indústria, ela é a área de atuação. Talvez por isso faça sentido a gestão da cadeia de suprimentos nesse ponto aqui, tá? Depois entra o direito administrativo, legislação administração direta, indireta, funcional, atos, contratos, requisição, ou seja, esse tópico que eu numerei de número 7, do direito administrativo, ele já aparece aqui dentro desse direito de legislação, é uma das partes, tá? Então, vou ter que estudar dobrado, vai cobrar dobrado? Não, ele só vai cair em 2 lugares. Só isso. A 6745, que é o regime dos servidores públicos estaduais, né? A legislação que trata dos servidores públicos estaduais, você vai ser um servidor público estadual, então, mas é uma lei bastante tranquila também. É o item 8. O 9, orçamento empresarial. Olha só, ele pede orçamento empresarial. Não, tem orçamento público, mas também empresarial. Ou seja, conceito, finalidade, elaboração de orçamento de custeio, orçamento de investimento. Contabilidade geral. Conceitos, usuário de contabilidade, patrimônio, conceitos áticos, passivos, receitas, despesas, resultado. Leitura prática das principais demonstrações contábeis. Perceba que não basta simplesmente fazer cálculo, você vai ter que fazer a interpretação disso, certo? É a contabilidade geral, mas também é algo bastante clássico e superficial, ele não entrou naquelas regras profundas lá da contabilidade, tá? Em orçamento também não, então tranquilo. O 11, OSM, Organização e Métodos, que é Gestão de Documentos e Administração de Processos. Aqui no OSM me chamou a atenção o fato de aparecer Gestão de Documentos. Gestão de documentos basicamente é arquivologia, cara, e não tem normalmente arquivologia cobrando para administrador, para nível superior, para administrador mesmo, eu não lembro de um edital. E aqui caiu. Então a gente vai ter que estudar arquivologia também, certo? Mas nada muito difícil não, bem tranquilo, gestão de documentos e administração de processos em OSM, Organização, Sistema e Métodos, né? Ainda aqui na administração de processos, toda a parte de fluxograma, dos manuais, dá uma olhadinha nisso com bastante calma, tá? Depois, licitações, que também está naquela parte geral do direito, tá? Então, junto aqui com o direito administrativo, com a 6745, licitações,
licitações também, acabou vindo duplamente. E aí, orçamento público, que é o decreto 4.320 de 64. Então são 13 tópicos aí organizando para a gente olhar. Temos 2 meses, temos pouco tempo sim, mas não é nada do outro mundo. Dá pra gente focar, dá de mergulhar, um excelente concurso, como eu falei para vocês, uma previsão de chamar muito que está expandindo. Para finalizar a nossa dica aqui, eu separei e juntei os 13 tópicos aqui para você ter uma noção de como tem administração nisso. Olha só, coloquei em vermelho. Pessoal, estratégica, tomada de decisão, administração financeira, PCP e qualidade, gestão da cadeia de suprimentos, orçamento, contabilidade e OSM, tudo que você viu na faculdade. Né? Além disso, para pegar certinho toda a academia, precisava vir marketing, serviços e projetos. Aí pronto, fechou, é administração plena. E isso não cobrou, né? O restante está toda a administração aqui, então é bastante administração. Né? Para o administrador, eu acho isso bastante interessante, não ficar criando floreio, não. Ele está querendo saber se você é administrador mesmo, se você sabe a administração. Aí a gente tem o direito básico de todo o concurso público, que é o direito administrativo, as noções mais básicas ali, a 6745, é o regimento, estatuto, licitações, e aí o orçamento público. Mas bem tranquilo, então, para a gente estudar. Lembrem-se, a gente vai ter 30 questões em cima disso, tá legal? Então, dividam bastante o tempo, acompanhem aqui no Rico Domingues que a gente vai ter dicas constantes de administração para essa prova do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.